inclusive encontraram material genético do agressor na roupa da Mari Ferrer. As próprias testemunhas dela foram contra ela no depoimento. Tanto é que ele foi absolvido não só em primeira instância, como em segunda instância. Se fodeu! Começando mais um vídeo maravilhoso, pessoal! Que demais! Olha só isso aqui, pessoal. De um lado, as feministas, olha só, o bonde do trem fantasma. Esse ser aqui, ó, que tem um bigodinho, estilo Fred Mercury, que acabou de sair do rabo de um morador de rua, não é uma mulher que esqueceu de fazer a barba. É apenas um homem que, pelo que parece, falta testosterona. E não me pergunte por que ele está do lado das feministas, porque eu não faço ideia de verdade. E desse outro lado aqui, temos os conservadores, que literalmente vão dar uma sova, mas uma sova em cima dos vingadores da depilação desse outro lado aqui. Olha só a carinha desse pessoal. Só gente bonita, né? E acredite se quiser, pessoal, para poder tentar arranjar um argumento, para poder dizer que todos os homens são opressores, todos os homens são malvadões e todas aquelas baboseiras que as feministas adoram falar, esse caminhoneiro aqui, quer dizer, caminhoneiro não, essa feminista aqui, ela tentou puxar aquele caso de uma acusação falsa da Mariana Ferrer, que acusou um empresário de ter abusado, né, sexualmente dela, só que no final das contas se descobriu que era uma acusação falsa. E acredite, ela tentou usar esse caso aqui de estupro falso como se fosse um caso verdadeiro, só que a própria justiça atestou que não foi um estupro, foi um caso consensual. Aí você vê o nível de argumentos desse pessoal, o nível de índole desse pessoal. Nesse debate aqui, puxaram um caso falso para poder tentar manipular quem estava vendo o debate como se fosse um caso verdadeiro. Só que deu muito ruim, né? Porque essa conservadora aqui desmentiu a situação na hora e jogou na cara dessa feminista aqui que ela estava mentindo. E aí você já pode imaginar que situação confortável, que situação maravilhosa que ficou nesse debate aqui, né? E a melhor parte desse debate aqui nem é essa. É uma que está mais pro final, então já peço para vocês fiquem até o final desse vídeo aqui, onde essa conservadora aqui coloca com areia nessa feminista aqui de cabelo vermelho, que levanta o assunto das mães solos no Brasil. E ela tenta colocar esse caso para os telespectadores, para vocês que estão assistindo o vídeo, como se a culpa de existir muitas mães solos no Brasil é só culpa do homem, não é culpa da mulher não. Sempre a culpa do problema é quem? É em quem? É do homem. Então assista esse vídeo até o final aqui que ele tá bom demais e com certeza você vai ver muita incoerência. E lembrando aqui, pessoal, os rombos do país não param de crescer. A CGU acabou de apontar uma distorção de valores de 4 bilhões de reais no Ministério da Educação. Vocês escutaram bem. Não é milhão, não. É bilhão. Nós já temos o rombo do Banco Central, a fraude de 16 bilhões de reais no BPC, o rombo de mais de 6 bilhões de reais no INSS. É rombo que não acaba mais. E de verdade, galera, eu tô com pena de quem não tá se preparando para essa crise que tá vindo. Você hoje tem a obrigação de correr atrás de uma segurança e de uma estabilidade financeira, porque sabe quem que vai pagar esses rombos aí que estão acontecendo no governo? É a gente. E você hoje pode ganhar em dólar trabalhando aí da sua casa. Mesmo que você não saiba mexer com a internet, mesmo que você não tenha experiência e você também não precisa falar inglês. E você, através desse sistema copia e cola que você pode aplicar da sua casa, você pode sair ganhando 900 dólares por semana. Olha só o exemplo da Maria, que está aplicando esse sistema. Ela fez 984 dólares. Isso, convertido para real, dá 5.900. E ela fez isso em 7 dias, aplicando esse sistema copia e cola da casa dela. E ela não é uma expert da internet. Qualquer pessoa pode fazer esses valores. Olha o exemplo do Paulo, que faturou 2.154 dólares. Isso dá, convertido para real, 12 mil reais. E ele fez esse valor aqui sem aprender a falar inglês e sem ser um expert em internet. Isso aplicando um sistema da casa dele, validado por mim, onde você também vai poder aplicar da sua casa, copiando e colando. Não tem como dar errado, pessoal. Eu já fiz a parte difícil para você. Se interessou pelo meu sistema, quer saber mais como que funciona? Faz o seguinte, clica no primeiro link da descrição. Você vai vir para o meu WhatsApp particular. Lá eu vou te dar 3 aulas gratuitas te explicando como que funciona o meu sistema e eu vou trocar uma ideia com você, tirar todas as suas dúvidas, te explicar como que você vai fazer o sistema copia e cola
e começar a ganhar dinheiro aí da sua casa. E é claro, para você começar a mudar a sua vida financeira e para isso tudo dar certo, você tem que dar esse primeiro passo e clicar no primeiro link da descrição agora. Esse é o momento certo, essa é a hora exata para você dar esse passo antes dessa crise que está chegando no nosso país. E o melhor de tudo, qualquer pessoa pode ganhar dinheiro com esse sistema. Agora, clica no primeiro link da descrição agora, porque na semana passada eu tive que encerrar as vagas, porque era muita gente para atender. Então já clica no primeiro link da descrição, garante a sua vaga para não correr o risco de você ficar de fora. Então clica agora no primeiro link da descrição e vem falar comigo no meu WhatsApp. Mas tem que ser agora, clica aí. Quando nós falamos de violência de gênero, nós estamos falando de toda a violência que é cometida contra as mulheres por serem mulheres e ela está ancorada no machismo. É importante a gente falar sobre isso porque o machismo é uma ideologia que surge num determinado momento da história. E quando nós vamos debater com masculinistas, aqui parece que o debate é ahistórico, em base a categorias abstratas, e nós precisamos localizar as coisas da forma como elas realmente aconteceram. O machismo é uma ideologia que surge a partir do surgimento da propriedade privada, quando as mulheres passam a ser encerradas dentro das famílias e a família se torna uma necessidade social e econômica para levar adiante a linhagem e garantir a herança. Tá vendo, pessoal? Muito cuidado. Não tenha propriedade privada, porque você pode estar sendo machista por causa disso. E isso tem muita relevância por quê? Porque então o machismo é um dos pilares de sustentação do sistema e se combina com o problema do sistema. Gente, Estado, Parlamento, Executivo, Legislativo, Judiciário, serve para quê? Para manter o sistema. Eu achava que era para poder manter a ordem no país, né? É claro que isso não significa que vai manter a ordem, mas pelo menos era para tentar manter, né? Mas eu não sabia que isso fazia aumentar o machismo no país, tá vendo? Olha só aí. A gente vai vendo o debate e vai aprendendo sobre a vida. Para manter o sistema. Então nós estamos falando de estruturas que perpetuam essa ideologia machista, que inclusive se utilizam dela para se reproduzir. Não venham aqui vocês agora dar uma de que ou o Congresso é inteiro feminista ou o Congresso é inteiro oprimido. Então tá bom, o judiciário é formado de maioria de homens, todos os homens são oprimidos. Tem 3 momentos do ano que se fala da luta das mulheres. Eu vou dizer o seguinte... O restante do ano inteiro, as mulheres seguem sendo oprimidas. Porque é verdade, existe violência doméstica contra homens. Mas sabe por quê? O mais absurdo aqui é que ela tenta falar em defesa das mulheres, mas você olha pra ela, o estereótipo dela não é de mulher. Porque eles são encarados como inferiores. Porque eles são vistos como vítimas. Por serem vistos como vítimas, são entendidos como inferiores, frágeis, menores. O sexo frágil, né? O coitadinho, aproxima inclusive com uma ideia da homossexualidade. Então, quando os homens são questionados por terem sofrido violência, isso tem mais a ver com o tipo de masculinidade que o Paiva está reproduzindo aqui nesse debate, com esses homens não se enquadrarem nesse perfil de masculinidade. Olha, o homem que parece que sofreu violência é esse rapaz aqui. Olha a carinha dele. Me diz aqui embaixo. Esse parece realmente. Esse aqui eu até concordaria com ela. Parece realmente que ele sofreu uma violência. Meu Deus do céu, gente. Isso aqui tá bom demais. Com o fato de que com o fato de que está sendo negado por parte das feministas que houve violência, etc. Muito pelo contrário. Nós somos aquelas que queremos defender o direito das pessoas de poderem exercer sua sexualidade da forma como bem entenderem. Isso passa por questionar esses papéis de gêneros que não foram sempre os mesmos. Mas vocês podem ter a sexualidade que vocês quiserem. A questão aqui é, não obrigue toda uma sociedade a ter uma outra opção sexual que não seja a que ela escolheu. É só isso. Inclusive, eles têm localização social. Homens não foram homens, entendidos como homens da mesma maneira ao longo da história. Encerro dizendo o seguinte... Peraí, o homem não foi homem há 2000 anos atrás? Há 5.000 anos atrás? Agora eu tô confuso. Antes de ter lei Mari Ferrer, teve um caso Mari Ferrer. Antes da gente debater o que... Você vê, ela puxou um caso que já foi comprovado que não teve estupro, não teve abuso, foi consensual e ela puxou para a roda, puxou para o debate para poder usar como argumentação como se fosse um caso verdadeiro. Olha o absurdo. Se o que passa por dentro do Congresso, houve um caso absurdo, nojento, inclusive um caso muito diferente da maioria dos casos, porque houveram diversas provas de vários tipos. E a maior parte dos casos de violência sexual e estupro,
as mulheres não conseguem levar adiante tantas provas e não conseguem ter tanto argumento para provar o seu ponto de vista. E nesse caso teve. Olha, esses casos de estupro são muito sérios mesmo. Mas agora, a gente também tem que olhar para o outro lado, que está se tendo muito caso falso, de acusação falsa contra homens. Você vê o caso aí daquela Juliana do The Noite, que acusou o Otávio Mesquita. Apesar de eu achar ele um puta cara mala, um cara chatíssimo, mas você vê notoriamente que não teve estupro naquele caso ali. É absurdo. E estão tendo vários outros casos de acusação contra homens que não fizeram absolutamente nada. Então, assim, a gente tem que lutar para que casos verdadeiros sejam solucionados e que as mulheres realmente possam ser protegidas. Mas agora, existem muitos casos falsos. Inclusive, encontraram material genético do agressor na roupa da Mari Ferrer. Sim, e é por isso que falam até hoje que foi consensual. E ainda assim, segue sendo um debate na sociedade que perpetua a cultura do estupro, que relativiza a violência sofrida pelas mulheres. Então, vocês querem debater leis? Vocês querem debater Estado? Querem debater Congresso? Vamos debater sistema. Vamos debater que essas instituições estão a serviço de perpetuar um modo de produção que vocês defendem. É muito fácil vir aqui e dizer, porque a Lei Maria da Penha ela foi implementada por pressão de fora do Brasil. Sim, pressão da onde? Dos Estados Unidos, o principal país imperialista do mundo, o principal país capitalista. Engraçado que ela critica o capitalismo, só que esse debate aqui só está sendo possível por causa do capitalismo dos Estados Unidos. O YouTube é de onde? Veio de onde? Foi criado aonde? Por que esse debate não está numa plataforma da Coreia do Norte? Eu acho que é porque não tem, né? Por que esse debate não tá numa plataforma que veio de Cuba, da Venezuela? Deve ser porque não tem, né? Capitalismo esse que se estrutura em base à ideologia machista, que eu tenho certeza que vocês defendem e que vocês, inclusive, se inspiram como modelo social, político e econômico nesse momento. Olha, que vergonha ali. Que vergonha ali. Então vamos falar de coisas reais? Vamos falar dos dados reais que existem? Ou vocês vão questionar também que os dados são apenas feitos, que os dados são apenas feitos e elaborados por homens oprimidos? Então, todos os dados foram elaborados por homens oprimidos e eles... Eu acho que também quem tem dado também é esse rapaz aqui, ó. Esse rapaz do bigodinho. Com certeza deve ter muitos dados para poder trazer para o debate. Cederam e eles tiveram que colocar nos dados uma opressão que não existe. Aproveitando aqui o debate... Só quero avisar vocês, temos 10 minutos ainda. Tá, beleza. Aproveitando o debate, e sim, eu amo dados e muito obrigado, tanto você como a senhorita trouxe esse questionamento. E eu vou te falar, uma pessoa que estudou o processo da Mariana Ferrer. As próprias testemunhas dela foram contra ela no depoimento. Eita, eu acho que deu ruim pra feminista. Eu só acho, hein? As testemunhas dele foram a favor da verdade. Sim, apareceu foi feito o exame de DNA, onde corroborou em ele sendo o esperma dele. E toda a história, o que corrobora com a história e com a verdade. Tanto é que ele foi absolvido não só em primeira instância, como em segunda instância. Agora, a vergonha do Brasil é aplaudir essa situação e criar uma lei Mariana Ferrer para aplaudir a falsa acusação no Brasil. Sabe o que é pior? Não, o pior é ela trazer esse caso pro debate, o negócio sendo uma acusação falsa. É absurdo demais, velho. É que a falsa acusação no Brasil cresce o número de feminicídio que vocês tanto defendem. Mas vocês não têm coragem de dizer assim, calma lá, vamos criar uma campanha para que mulheres não façam falsas acusações no Brasil. Porque isso sim prejudica as verdadeiras vítimas que precisam dessa lei que vocês falam, a lei Mariana, ou a lei Maria da Penha. E agora eu vou te falar uma coisa sobre os dados reais de violência doméstica. Os dados estão lá no site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E quando nós analisamos esses dados, eles se baseiam com o número de registros de boletim de ocorrência. Então, eles verificam o registro de 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Eu tenho que analisar não o registro para dizer que teve o aumento de violência doméstica, e sim quantos homens foram condenados. É porque registro qualquer um pode fazer, né? Você agora pode ir na delegacia e acusar alguém, fazer o registro. Mas agora você tem que provar. Depois pode dar merda pra pessoa que fez uma acusação falsa. Quer dizer, né? Aqui no Brasil não tem dado nada, né? Pra quem faz acusação falsa. É um absurdo tremendo.
mas deveria funcionar assim. Tá? Quantos homens foram Tem esse condenados? dado. Não tem. No Atlas da Violência Não tem. tem. 6% dos estupros foram julgados e tem a porcentagem das condenações. O que eu estou querendo lhe condenações. dizer é que eu não posso me basear no aumento da violência doméstica pelo registro, e sim da condenação. Porque quando eles colocam que houve o aumento da violência doméstica, é pelo registro. Não, e o pior é que às vezes muitos homens que não fizeram absolutamente nada são julgados pela sociedade, quer dizer, não pela sociedade, né? Por esse pessoal aqui, feministas e demais, são julgados como se tivesse feito realmente alguma coisa. E às vezes o cara não fez absolutamente nada. E é claro, eu sei que tem casos reais de estupro, de abuso, de violência contra mulheres, e eu sou totalmente a favor que essas mulheres sejam protegidas. Que um cara que faz uma merda dessa com uma mulher, ele vá pra cadeia, né, e fique lá pro resto da vida, apanhe todo dia, seja amarrado pelo saco de cabeça para baixo. Qualquer pessoa no Brasil pode ir à delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Então, sobre essa questão da desconstrução da ordem social e tudo mais, a história das sociedades mudaram sempre as ordens sociais. Então, nós não temos mais a mesma configuração de família do Egito, de Roma, do feudalismo. Pode até mudar um pouco a configuração da família, mas nunca mudou o papel do homem e o papel da mulher. Fomos evoluindo ao longo da história. Então, o que nós feministas defendemos é essa superação dessa ordem social que se estabeleceu após a construção do capitalismo, que acabou dividindo papéis de homens e mulheres, principalmente após a Revolução Industrial, que foi quando mudou tudo. Bom, então me diz aí, uma mulher que acabou de ter um filho, ela poderia sair para poder caçar, sei lá quantos 1000 anos atrás? Eu acho que não, né? Eu acho que seria o papel do homem. Sair para caçar, proteger a sua esposa e a sua prole. Até mesmo quando você falou da dupla jornada de trabalho, nós reivindicamos muito mais os direitos trabalhistas do que o dever de trabalhar. Porque o que foi lutado do dever de trabalhar foram as feministas liberais. Essa foi boa. A gente defende os direitos trabalhistas, mas não defendemos o dever de trabalhar. Que pediram a mudança do Estatuto da Mulher Casada para poder ter permissão do marido para trabalhar e que ele não permitisse que ela fosse demitida ou que ele não pudesse assinar porque ela fosse demitida. Então, nós sempre lutamos pela mudança dessa ordem social de maneira para evoluir tanto para as mulheres quanto para os homens. Porque se nós fôssemos voltar para a ordem social de Egito, de Idade Média, todos nós estaríamos lascados, porque foi se estruturando essa divisão de homens e mulheres. E a questão do patriarcalismo não é um surgimento das feministas. A história é ciência. Existe método científico para você fazer historiografia. Então, tem documentos, tem vários registros de Roma de como que surge o patriarcalismo, como que surge o paters familia, como que as mulheres ficaram na mão dos homens e da onde que surge o termo emancipação. Literalmente do paters familia, emancipatio, que foram quando as mulheres quiseram se emancipar da mão do paters familia, assim como os filhos e os escravizados. Sabe qual é o problema? Assim, essa galera não entende que a gente é a favor da liberdade para a mulher. Ninguém aqui tá defendendo que a mulher tem que ficar presa dentro de casa, que o marido possa bater na mulher, que a mulher seja uma escrava do marido. Ninguém tá defendendo isso. Nós defendemos a liberdade da mulher também. Só que esse pessoal diz que defende a liberdade da mulher, só que na verdade eles querem acabar com a instituição família. Só que se você acaba com a instituição família, automaticamente você acaba com a sua própria espécie. Como que nós vamos procriar? Como que nós vamos perpetuar as nossas espécies sem a família? Então, se estrutura isso na sociedade. Se nós estamos querendo mudar uma ordem social, que ordem social é essa? Porque se vocês acreditam que vocês são oprimidos, a gente está querendo mudar a ordem social que vocês são oprimidos ou que vocês são opressores? Isso é um essa a engano. questão. Isso é engano. Nós não dizemos... Só um nós, pouquinho, a gente tá É hora deles agora. eu quero falar uma coisa. Vamos respeitar a dinâmica. Não, a gente Sim, precisa, claro. A gente precisa ouvir os discordantes. A Carol ainda teria um minuto, tá tranquilo? Não, tá tranquilo, era Pode ir, só isso mande, mesmo. então. Não, eu discordo. Tá na hora da tia da cantina falar. Essa moça aqui, ela parece muito com a tia da cantina do colégio, na época que eu estudava. Ela é a chapeira do colégio. Dessa afirmação de que a desconstrução dos papéis de gênero ameaça a ordem social, porque eu entendo que essa frase contém um teor negativo, por causa da palavra ameaça. Ameaças. E eu acho que é bom, a desconstrução dos papéis de gênero. Mas antes, quero refletir sobre o seguinte: papéis de gênero não foram sempre os mesmos ao longo da história. Isso tem muita importância. Porque hoje, por exemplo... O homem não era homem, a mulher não era mulher, é isso? Existe uma ideia do que é a vestimenta feminina
que é o salto alto, é a maquiagem, é o vestido. Bom, já houveram momentos da história em que esses elementos foram associados à masculinidade. Diversos elementos. E, inclusive, se você vai observar os estudos antropológicos, tem uma vasta pesquisa que demonstra que houve sociedades em que os papéis de homem e mulher nem eram tão bem demarcados dessa maneira. Para, meu Deus do céu. Olha, já teve épocas da sociedade onde o homem usava salto alto, mas não é esse salto fino, era um salto para poder ficar um pouco mais alto, para ele se sentir mais poderoso, atrair mais mulheres, mas não para ficar mais feminino. Por exemplo, teve épocas que mulheres que usavam maquiagem eram vistas como garotas de programa. Estou falando assim para poder ficar um pouco mais leve, mas era outra palavra. Hoje não, hoje qualquer mulher usa uma maquiagem. Mas mesmo tendo essas distinções, os papéis não eram mudados. O homem continuava sendo homem, continuava sendo o alfa reprodutor, e a mulher sendo o sexo mais frágil, mais cuidador da sua prole. Sempre foi assim. Por exemplo. Então, qual é a questão? É que hoje, nesta sociedade, nós vemos papéis de gênero construídos a partir do machismo que se funde com o capitalismo e que, por causa da necessidade de levar adiante a propriedade privada, se cria a família nuclear monogâmica em que a mulher precisa ser a cuidadora da casa e garantir a reprodução da família, por isso o papel dela é engravidar, é cuidar dos filhos, é ficar dentro de casa. Então a mulher é mais frágil, faz isso tudo que ela falou, não é por causa da genética não, é por causa da propriedade privada, tá certo. E ela não pode desenvolver outros tipos de relação, tem que ser monogâmica, porque o homem tem que saber que aquele filho é seu, porque só dessa maneira ele vai ter a garantia de que a herança dele, ou seja, a propriedade privada dele, será levada adiante por uma pessoa de sua família. Mas eu não entendi, ela defende o respeito para as mulheres, mas ela quer que as mulheres se envolvam com vários homens? Eu não entendi essa colocação dela aqui, você entendeu? Se entendeu, vai comentando aqui embaixo que realmente eu tô perdido. Veja, os papéis de gênero hoje existem nessa sociedade, neste momento histórico, para perpetuar essa leitura. E é isso que nós questionamos. Nós achamos que não. Não necessariamente as mulheres precisam ficar com o papel de ser cuidadoras. Não necessariamente, inclusive, os homens precisam ficar com o papel de ser provedores. Mas isso, geneticamente, biologicamente, não tem como. Se a mulher acaba de ter um filho e ela tem que dar de mamar para a criança, como que ela não vai ser a cuidadora da criança? É biológico isso. Não tem como você mudar. É a natureza humana. Não tem como o homem dar de mamar pro seu filho. Não necessariamente você precisa fazer essa... Inclusive, não necessariamente mulheres precisam ser mães. Se não quiserem, podem não ser. E hoje nós temos famílias de diversos tipos. Sim, e ninguém tá obrigando a mulher a ser mãe. Agora, tem muitas mulheres, vocês esquecem que existem muitas mulheres que querem ser mãe. Vocês não falam por todas as mulheres. Assim como existem mulheres que não querem, existem mulheres que querem. E aí, você vai fazer o quê? Mas digo pra vocês, a maior parte das mães brasileiras são mães solo. São mães solo. 55% das mães brasileiras são mães solo. Ué, mas vocês não vivem falando que a mulher tem que ser empoderada mesmo, que não tem que depender de homem? Agora você tá reclamando da mulher solteira que tem um filho? E esse dado deveria dizer algo e trazer uma reflexão para o debate sobre será que este modelo familiar que coloca esses papéis de gênero tá dando conta de garantir o que é a realidade da vida das pessoas hoje? Porque aqui foi defendido esse modelo de família, certo? Mas esse modelo de família nem existe. E, inclusive, quando existe, as mulheres sofrem violência doméstica. Foi falado aqui, por exemplo, nós temos que garantir a defesa dos mais frágeis, das crianças. Bom, engraçado que ela fala que esse modelo de família não existe, mas ela só está aqui falando nesse debate, ela só existe por causa desse modelo de família. Porque um homem e uma mulher se relacionaram e tiveram um filho. E nasceu essa pessoa aqui. Concordo, mas vocês sabiam que a maior parte das crianças que sofrem violência doméstica são mulheres? Esse é um debate que vocês não fazem. O que seriam mães solos? Mulheres que não têm ainda um marido, um acompanhante para estar junto com elas, o pai Mas do isso daí filho, não caberia uma responsabilidade da mulher? do pai que abandonou a criança. Da mulher também. É lógico que a responsabilidade é de ambos. Mas agora, se a mulher ela vai ter o filho, ela também tem que ter uma grande responsabilidade de ver com quem que ela vai se envolver. Imagina, vai se envolver com um cara que não tem responsabilidade nenhuma, com o Zé Droguinha.
já sabe que vai dar merda. Do pai Isso que abandona daí- a criança, Da né? A mulher paternidade também. não é cobrada. A mulher também. A paternidade é cobrada do pai. Pode deixar ela falar, Se a mulher deixa ela quiser. falar. Eu sou um cara que cobro muito aqui, né? Vagabundo que não cria o seu filho, que não paga a pensão pro seu filho, pai que não é presente, é vagabundo, tem que ir pra cadeia. Eu sou o primeiro a cobrar aqui. Não, Isso a daí gente se entende. caberia uma cabe. Eu trato tanto da responsabilidade do homem na hora de fazer um ato sexual com a mulher, de não, por exemplo, confiar na palavra Sim. dela, de tomar preservativo, e eu dou lá, puxo a orelha dos meus seguidores, Sim. assim como eu falo da responsabilidade da mulher A responsabilidade é de ambos. na hora de querer engravidar. Muitas das mulheres vão em bailes funks e vários outros locais, fazem relação sexual sem uma preservação, engravidam, fazem relação sexual com vários homens, sequer sabem quem é o pai. E eu vou te falar mais de uma pessoa que lida todos os E existem muitos casos como esse, tá? Muitos. dias com casos de homens querendo ter acesso aos seus filhos. Existe uma alienação parental, não só da genitora para com o pai, onde proíbe, impede eles de terem acesso, elas colocando nas redes sociais que são mães solo, sendo que o pai está lá na justiça, querendo ter acesso aos seus filhos, como também existe uma alienação parental que eu considero judiciária, onde o próprio judiciário coloca para o pai, olha só pai, olha só, esse pai chegou aqui, quer ter acesso aos filhos, beleza, vou te dar aqui finais de semanas alternados, que dão 4 dias ao mês. O pai quer ter acesso. Então assim, quando a gente verifica... Isso eu também acho um absurdo. Pro pai que quer ser presente, pro pai que quer ver seu filho se desenvolver, crescer, quer estar ali no crescimento do seu filho, é muito poucos dias. Quem são essas mães solos? A gente precisa tomar cuidado. Realmente elas são mães que os pais engravidaram elas sabendo que era pai, que tinha um relacionamento com essa mulher, queria ser pai, e aí abandonou. A gente tem que analisar, porque quando você coloca uma mãe solo, dá a entender aquele pai escroto. Agora, o que eu acho mais absurdo nessa situação toda aqui, e que é uma pena que eles não tenham perguntado para as feministas, incluindo o Fred Mercury, o Bigodinho, é o que eles acham que tem que fazer com o cara que abandona o seu filho. Acha que tem que ficar preso pro resto da vida? Eu sou a favor disso. Que um vagabundo desse fique na cadeia pro resto da vida. Porque não tá ajudando a educar o filho que ele mesmo fez. Por que ele tem que ficar no bem bom? Eu defendo isso. Agora, você pode ter certeza, essas feministas aqui defendem o quê? Ai, tem que ressocializar. Às vezes é um pobre coitadinho. Pergunta pra essa galera aqui o que elas acham que tem que fazer com um cara que abusa de mulher. Um cara que pratica violência contra a mulher. Por exemplo, esse cara que deu 60 socos no rosto da namorada, desfigurou essa menina. Olha, eu vou te falar, se um rapaz desse faz isso com a minha filha, eu perco o meu réu primário. Eu passo um tempo enjaulado. O cara simplesmente desfigurou a própria companheira e ainda falou que teve um surto porque estava apertado ali no elevador. Vamos ver, né, o surto que ele vai ter na cela bem apertada com 80 cabeças lá dentro. Será que ele vai ter surto lá dentro também? Eu acho que não, né? Comenta aqui embaixo o que você acha desse absurdo. Deixa o seu like, confere se você tá inscrito no canal. E pra você que ficou até aqui, lembre-se, a crise financeira tá vindo, se prepara, não fica esperando pra você correr atrás de alguma coisa melhor. Se prepara porque o negócio vai ser muito feio. E esse é o momento ideal pra você conseguir ganhar dinheiro através do digital. E o melhor ainda, você agora pode ter acesso a um sistema onde você não precisa ser um expert, onde você não precisa ser uma pessoa que entenda pra caramba de internet, e você não precisa falar inglês e você pode ganhar em dólar com esse sistema validado por mim e por minha equipe. Quer saber mais? Quer saber como é que funciona? Quer poder aplicar esse sistema que tem feito muitas pessoas ganharem em dólar, trabalhando de casa, sem precisar ter patrão, sem precisar pegar ônibus cedo de manhã, pegar trânsito, sem precisar correr risco? Faz o seguinte, clica agora no primeiro link da descrição, você vai vir pro meu WhatsApp, no meu WhatsApp particular, eu vou te explicar como que funciona esse sistema, vou te dar 3 aulas gratuitas, te explicando minuciosamente como que funciona, como que você vai aplicar e como que você vai ganhar dinheiro. E além disso, você vai poder tirar dúvidas também comigo pelo meu WhatsApp. Então clica agora no primeiro link da descrição e vem falar comigo. Não perde essa oportunidade. É uma janela que se abriu, se joga nela para você ganhar dinheiro, porque eu tô te falando, essa crise vai ser muito feia. O país não tem dinheiro. Gastaram todo o nosso dinheiro. A sua chance de mudança é agora ou nunca. Clica e vem falar comigo. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Show de barro.